Muito bem, olá a todos, Arthur, Paulo, Karen, bem-vindos mais uma vez ao episódio do Entre Neurônios. É um prazer estar com vocês nesse encontro aqui nosso, que eu já falei aqui no episódio anterior, que olha, eu aproveito muito, viu? É bom para mim, vocês não sabem o quanto. E hoje, nosso sexto episódio já, e com a temática muito interessante: o cérebro do médico, resiliência e mentalidade para uma carreira de sucesso. Já começa com aquela minha análise. Claro que não é só do médico, nós temos um viés aqui, estamos na área da saúde, lidamos muito com médico, tal, a Karen também, mesmo não sendo médica, mas vive no ambiente com médicos, né, dorme, né, o marido dela é um médico, então assim, a Karen tem propriedade para falar dessa convivência e vivência com médicos. E, e, e essa análise, né, como suceder nesse ambiente, né, nessa carreira que é uma vida. E nós vamos trazer aqui dois pontos para nós dissecarmos com um pouquinho mais de profundidade, um pouco mais de vibração, que é sobre a própria resiliência necessária para alguma coisa que é longa, né? Quando nós temos alguma coisa que vai tomar tempo, como a formação de um médico de 10, 15, 20 anos, para a gente falar que a pessoa chegou num platô de aquisição de conhecimento, então precisa de resiliência, e um ponto que poucas pessoas, até a faculdade pouco discorre, que é a mentalidade, né? Então, como lidar com esse desconforto necessário para ser médico? Muito bem, passo aí a palavra para vocês, Arthur, para dar um oi, fazer um comentário, antes de a gente abarcar nessa linha aí do episódio. Oi, pessoal. Primeiramente, muito honrado já, o sexto episódio, né? Parece que foi ontem que começou, mas já tem alguns programas, né? A gente abordou muita coisa interessante aqui. Acho que tem muitos temas legais ainda e vamos indo, né? Do sexto vai pro vigésimo, do vigésimo pro centésimo e por aí vai até o infinito e além. Paulo? Olá a todos, prazer muito grande estar aqui de novo, né? Esse projeto muito bacana. É, E é isso também, que o Arthur comentou. É, logo, logo vamos estar aí, chegar pelo menos nos 1000 episódios, né? Muito bom, cara. Animado, Karen. Oi, Karen, passa a palavra a você. Oi, tudo bem? Como vão todos? Muito bom estar aqui outra vez. De fato, né? É uma grande aventura. A gente nunca sabe onde vai aportar, né? Onde os ventos nos levam aqui, porque na verdade estamos lidando com humanos, não tem jeito. É um grande campo desconhecido ainda, né? Até onde a mente humana vai, até onde o médico vai, ele que cuida da gente, né? Enfim. Tem muita coisa para se falar, tem bastante tema bacana para discutir ainda. Muito bom estar aqui. Obrigada. Muito bem. Então vamos lá. Trago aqui um comentário, uma conclusão para dividir aqui com o Arthur e com o Paulo, queria ouvi-los. Que já na minha época, lá no início dos anos 2000, a gente já tinha essa conclusão. Olha, fica atento, o melhor aluno da sala não será necessariamente o melhor médico da turma. E, de fato, olhando aqui, eu já estou com mais aí de 10 anos, né? Estou com quantos? Acho que estou com 15 anos, mais de 15 anos de formado. Realmente, os melhores alunos da turma normalmente acabam não sendo os melhores médicos, né? São os melhores na nota, na performance de passagem de concurso, ou de situações internas do hospital, mas como médico não são. Por que será, Paulo? O que você traz aí para a gente? Mas eu já adianto que na minha época, a gente já dissecou um pouquinho aqui, né? E eu acho que acho não, já é o assunto de novo, que tem muito a ver com a diferenciação do QI versus o QE, né? Que seria a inteligência emocional, descrita lá pelo Daniel Goleman, né? Lá por 95, e trouxe um grande entendimento que mudou, inclusive, o mercado, né? A parte corporativista das grandes empresas,
ao entender esse tipo de conceito, ou seja, só o QI não vai ajudar, tem também a parte emocional. O que você acha, Paulo? Olha, doutor, então, puxando aqui para a nossa linha, né? A gente tem que, primeiro de tudo, entender, lembrar que o exercício da medicina é um conjunto de vários fatores, né? Não é só a questão, por exemplo, do aluno que tira a melhor nota, né? Que tem o melhor desempenho acadêmico, né? Então, por exemplo, na nossa experiência, né? Na minha experiência dentro de hospital, dentro de postinhos, né? Que a gente tem essa convivência, a gente vê que muitas vezes a parte mais difícil do serviço é a parte de você conseguir gerir e ter o desempenho dentro do ambiente, dentro do sistema específico, que vai muito além daquilo, né, que a gente passa 6 anos aí da faculdade só estudando para fazer prova, para saber os diagnósticos, para saber as manifestações, e muitas vezes vai muito além disso. E uma coisa muito interessante também que eu acho é a própria próprio relacionamento entre os profissionais dentro de cada ambiente, né? Que é uma coisa que muitas vezes a gente não tem assim uma educação formal dentro da faculdade sobre isso. E Então, eu queria ver o Arthur, e é engraçado, né? Tem até, assim, discorrendo, preparando aqui para vocês, que tem uma frase assim que vem aqui de impacto, a gente fala, né? O paciente não é apenas um diagnóstico, é uma experiência emocional. Mas eu iria além disso. Acho que estar no ambiente de trabalho, estar no ambiente hospitalar, no postinho, existe interação entre profissionais, familiares e o próprio paciente. Ou seja, viver é uma experiência emocional. Não tem jeito, né? Então, a gente acaba tendo que lidar com todas essas interfaces, certo, Arthur? E qual que é a sua análise, então, voltando para o bate-bola inicial, de que por que, então, que cargas d'água o melhor, o médico não é o sol que tem a melhor nota, já com essas conclusões nossas que existe a inteligência emocional e em relação à lida com ela, né? Bom, eu tenho uma opinião de que dentro de uma formação, os alunos que se destacam, eles têm vários grupos, várias subdivisões aí em termos de personalidade e em termos de desempenho mesmo. Você tem até alguns, que o senhor mesmo já falou isso, que tem os geninhos, né, que são naturalmente muito inteligentes e tal, e se destacam mesmo por causa disso. E você tem aquele aluno que geralmente ele é esforçado, e essa característica dele não ser, talvez, naturalmente o mais inteligente, ele tem um pouco de dificuldade, ele precisa estudar mais, ele precisa se dedicar mais naquilo que ele está fazendo, é um pouco do que a gente vai comentar lá na frente, essa questão da resiliência. Talvez por ter essa diversidade, ele tenha uma resiliência maior. E quando a gente chega no dia a dia, como o Paulo Otávio comentou, fora da faculdade a coisa é totalmente diferente. Você lida com um dia a dia muito mais duro, com uma realidade muito mais ácida, né? E essas relações interpessoais que a gente comentou que consomem. Tanto com os seus colegas, você tem que passar os casos, tá todo mundo estressado, é um ambiente estressante, quanto com os pacientes. O paciente está sentindo dor, a família tá necessitando de amparo, e você, querendo ou não, você é um amparo que ela espera, né? Então você tem essas cobranças. E o cara, eu tenho para mim que o cara que ele muitas vezes teve que ser mais esforçado durante a formação, teve essa resiliência durante esse período inicial, ele acaba tendo um predicato melhor para se adaptar a essa mudança de jogo, né? Porque para mim é uma mudança completa. A faculdade tem muito pouco a ver com a atuação real. São objetivos diferentes. O conteúdo é o mesmo, em teoria. O protocolo que o professor expõe para você é o mesmo que você vai aplicar na prática. Só que a prática é totalmente diferente. Você tem um paciente vivo, você tem a família, você tem o serviço te cobrando coisas, e eu acho que isso é muito relevante de se levar em conta. Só é, aproveitando, Paulo também pode responder, e não tem esse treinamento, só seria no final do internato, né? Mas não tem esse preparo antes, né? exato. O contato maior que a gente tem é ali no internato, que são algumas semanas só por ano, né? Em cada rodada, e que na realidade não é o suficiente para você pegar, ver ter a experiência do que é, a experiência real, né?
Um paralelo interessante de tudo isso é, por exemplo, um cirurgião, né? O cara tem que operar sob pressão, tem que prescrever todos os pacientes, evoluir todos os pacientes, e na faculdade você não vê isso, né? A gente não tem esse contato tão próximo. O Não, Karen, e se diga, Arthur, pode falar. o próprio internato ele é um choque, é uma mudança, eu diria que até brusca para o estudante quando ele está no curso, né? Você, uma hora, estou dentro da sala de aula, conversando sobre a teoria da coisa, ou então eu estou num laboratório de simulação realística hoje em dia, ou então eu estou no máximo num ambulatório acompanhado pelo preceptor e tal, conhecendo, me acompanhando. Agora não. A partir de hoje, você tem um carimbo, você tem acesso ao sistema. Tá aqui 10 pacientes para você. Eu quero história e evolução de todos eles até meio-dia. Eu vou passar a visita com você às 8. É um choque pro cara que não teve nenhuma experiência, não buscou nenhuma experiência anterior. Ele tá só na faculdade, fechado lá dentro daquele ambiente acadêmico. Se o cara nunca buscou nada além disso, ele chega lá e fica perdido. O primeiro dia é aquela velha história, né? O primeiro dia, quando chegam os novos internos e os novos R1, é um dia caótico no hospital, né? O senhor tá com o áudio fechado, doutor. Ah, Tá com o verdade. áudio Obrigado. fechado. Então, ainda que você comentou algo importante, que assim, ainda num cenário de que tem um suporte de alguém que vai fazer uma visita, está cobrando horário, está dando pressão, mas ainda alguém vai revisar. Pior é o final que você colocou, o cara já é R1, ou o cara já acabou de formar e pegou um plantão, uma evolução numa enfermaria, e aí ele, né? Ninguém, e aí ele chega lá e tem que ver 20 pacientes e não tem com o que discutir, ele tem que resolver. Aí dá aquele cai o mundo, né? Na cabeça dele, fala, nossa, é isso que é ser médico? Mas, Karen, trazendo para ti, claro, né, tem que desenvolver a parte técnica que alguns falaram aí, vai ter que estudar anatomia, patologia, examinar, concluir, emplacar o tratamento e tal. E aí tem duas situações aqui que eu vejo que eu acho que você pode dar uma explanada para nós, que é explanar um pouquinho mais sobre o conceito da inteligência emocional mesmo, para a gente começar a fazer conexões, né? Porque, assim, a inteligência emocional, né? O que de fato é isso? Porque até a gente leu um pouquinho sobre o Daniel, lógico que o livro é mais denso, né? Mas em suma da suma da suma, poderia ser o quê? Seria a gente ter uma autoanálise sobre a nossa emoção, saber como é que nós não estamos nos sentindo, se a gente está agressivo, se nós estamos calmos, se nós estamos abertos a ouvir a diferença, se nós estamos querendo ajudar, enfim, emoções. E também reconhecer isso no outro, né? Naqueles que nos estão à volta, somente aquele que estamos assistindo, que é o paciente. E, em cima disso, fazer uma gestão das emoções. Afinal, no caso do médico, ele estaria como líder ali do ambiente, precisando ser líder, tem que administrar e sentir o que está acontecendo em relação às emoções do grupo que está em volta, além do próprio paciente. O que você traz para nós aqui um pouquinho, Karen, sobre essa gestão, sobre essa análise, para a gente começar a aprofundar e jogar para dentro da parte médica? Então vamos lá. A inteligência emocional, para falar a verdade, é muito recente que se fala sobre isso. Sempre fez parte do humano, claro, mas é muito recente, se nós formos ver, né? Dos anos, acho que o que, Fábio? Foi 85, né? É isso? Acho que é 95, 85. parece. Pelo menos a publicação, né? 95, eu falei Publicação mais. 85, 95, né? Então, é mais recente. Então, essa é uma coisa muito, muito nova para se falar. O que que acontece? A gente tem que começar a observar o próprio eu, para começo de conversa, né? Por exemplo, vocês falaram sobre o melhor aluno da sala. Normalmente, esse aluno, existem algumas características, em alguns deles, em que eles têm que ficar se autoafirmando o tempo todo. Nossa, minha nota é boa, eu sou muito bom, eu sou o melhor da sala, porque eu tô com as notas assim, assado. Ele tem que ficar o tempo todo se autoafirmando. Isso já mostra uma pobre inteligência emocional. Porque ali ele tem a necessidade de ficar mostrando alguma coisa que ele está vendo que talvez ele não vai conseguir lidar lá na frente, na prática, né? Porque o emocional é diferente, a hora que você vai para o campo de batalha é outra coisa, né? Então vamos supor, vocês falaram muito bem do que é a teoria e do que é a prática. Então vamos lá. Se você pega um militar americano, vamos pegar por exemplo, tá? Você vai lá, você se alista, o que que eles fazem? Eles têm que te preparar emocionalmente para o que vem por aí. Então você tem a simulação, ótimo, mas o que que eles fazem? A priori, eles vão te isolar. Você vai ser isolado, você não sabe para onde você está indo. Você fica isolado de celular, internet, família, todo mundo por uns 2, 3 meses.
E eles ali, como psicólogos, psiquiatras, enfim, eles fazem uma lavagem cerebral desse rapaz, tá? Nessa moça, para ele saber que ele ali, ele vai precisar se defender. Ele vai entrar num isolamento para que ele saiba que ele vai estar em risco e que ele tem que se proteger, custe o que custar. E aí eles trazem de volta essa pessoa depois de 2, 3 meses de isolamento para ele interagir com família, com parentes, volta a ter contato com o mundo, isolam novamente. Eles fazem isso de 2 a 3 vezes quando se tem tempo, porque quando você tem uma guerra anunciada, às vezes não dá tempo para aqueles que acabaram de se alistar ter todo esse tipo de treinamento. Mas eles preparam esse soldado emocionalmente. Eles acabam usando como gatilho a inteligência artificial, olha, emocional, para quê? Naquele momento que você recebe uma arma na mão, você sabe por que que você tem essa arma na mão, você sabe como utilizá-la. E você tem que ser frio para isso. Então, se você for imaginar o que que é o cenário médico, vocês não conseguem ter esse treinamento, é muito complicado, e é o que vocês falam, chega lá o R1, R2, ó, você recebeu a arma na mão, tá? A gente te deu todas as instruções, pequenas simulações aqui, tá? No decorrer desse tempo todo, mas agora, nesse momento, tá aqui, ó, entregue a vocês, e vocês vão ter que se virar. O que que seria, então, nesse caso, né, essa inteligência emocional? É você aprender, aos poucos, a você resolver os problemas, resolver os desafios. Você se condiciona a isso. Infelizmente, vocês não tiveram esse tempo de isolamento, essa lavagem, teoricamente, cerebral para você se preparar para o combate. Mas você recebeu a arma na mão. Não tem jeito. Você já é um médico, tá? Mas é engraçado, viu, Karen? Porque eu faço, os alunos que ficam comigo da liga, meus mentorados, né? Essa é uma frase que eu uso muito para eles. O que nós estamos fazendo aqui? Eu estou treinando vocês para a guerra. Por quê? Porque é o que você acabou de descrever. O ambiente acadêmico hoje, pelo menos grande parte dele, né? Provavelmente existem exceções, logicamente, eles não preparam o médico para ser entregue nessa guerra que é a assistência médica no Brasil hoje, principalmente via SUS, via, né, postinho, por carência de material humano, entre outras coisas, não é o foco hoje de falar sobre isso. Então, emocionalmente, o preparo praticamente é zero. O aluno que normalmente a gente vê que atinge uma boa performance emocional, ou ele ativamente já veio por proatividade, explorando, ciscando, tentando, acompanhando, né, xeretando, então ele fez algo à parte, ou ele já veio da base com família médica que o próprio pai ou familiar virou um tutor e foi administrando a gestão da emoção para ele, né? Ou, quando a gente vê lá o final do R2, o cara é um vitorioso, é um herói, porque ele passou sem nenhum treinamento, chorou, machucou, cicatrizou, e aí ele tem um calo mental bom produzido pela vida, né? Só que o nosso medo é que nesses que vão sem nenhuma tutela, sem nenhuma orientação, podem sucumbir, né? E essa queda, às vezes, pode ser muito, muito grande, e impossibilitando até um retorno sadio. Fato é, a gente já falou disso no podcast, a gente vê os números assustadores sobre as doenças mentais que atingem os profissionais da área da saúde. Então, aí, com essa realidade que acabamos de... com esse caminho, né, essa análise de um item só que a inteligência emocional, veja como há um despreparo, e aí o resultado é esse que a gente vê, né, Karen? Porque está todo mundo dessa maneira Sim. desconectado, né? Na verdade, o que acontece, voltando aos militares, que eu acho um grande exemplo, é um paralelo muito bom para se fazer, tá? Um comparativo muito bom. Se você for ver, a Não gente só tem os o estresse. militares, a NASA também, né? Você gosta muito de comparar Ah, com eu os amo a NASA. Eu astronautas. tenho uma frase da NASA que eu falo assim, gente, depois de alguns acidentes, infelizmente, né? Que foi a Challenger, a Columbia, eu assisti, eu vi, eu estava lá, eu vi, eu morava lá. Muito impactante. Você olhar aquilo ali, você fala, e aí? O que que é isso? O que está acontecendo? A NASA foi duramente julgada. Duramente. Queriam cortar o programa no governo, porque era muito dinheiro, enfim. Depois a gente pode falar sobre isso, porque é importante essa corrida espacial. Tanto para medicina. Medicina tem muita coisa que veio da corrida espacial, né?
E aí, uma das frases que a NASA trouxe de impacto, você dirigia, você andava pelas ruas e aí tinha outdoor, né? A gente chama lá de billboard, mas tinha um outdoor dizendo assim: errar não é uma opção. Você não escolheu errar. Você não escolheu. E para o médico serve a mesma coisa, acho que para todos nós. Errar não é uma opção. Acontece, são falhas, nós somos humanos. Aí vem a resiliência. Aí vem também a inteligência, né, emocional, de você falar, eu não estou aqui para errar, mas eu estou aqui para fazer o meu melhor. É diferente, né? E aí, bom, voltando um pouquinho, se você não tem, mesmo tendo um preparo, que é o militar que vai para a guerra, o que que acontece quando ele volta? Eu convivi com militares lá nos Estados Unidos pós-Afeganistão. O estresse pós-traumático é uma coisa assim impressionante. Você pega a pessoa mais doce do mundo, mais bem preparada do mundo, foi para o Afeganistão, voltou uma outra pessoa. E ali demandou um grande esforço, de muita terapia, de muito atendimento, de muita coisa, utilizando até novas pesquisas, novos métodos de terapia, né, que foram desenvolvidos nos Estados Unidos, depois a gente fala sobre isso também, que pode talvez ser utilizado para vocês aqui. Eu gostaria de trazer isso talvez num outro episódio. Para conseguir voltar à sociedade, para conseguir lidar com todo esse estresse. E o que acontece com o médico? Você pega lá, um atrás do outro, você pega uma emergência, você pega problema, pega a família, pega pouca estrutura, né, hospitalar, enfim, de medicamento, sei lá, de tudo que vocês precisam. E o que que acontece? Você não vai viver um estresse pós-traumático? E quem que vai cuidar de você? Você vai ter um hospital de veteranos depois para vocês? Para você ser atendido ali? Não. Entendeu como é importante isso? Alguns carregam isso desde a infância. Daqueles pais que falam, aí, caiu, ralou o joelho, tá tudo bem, filho, vamos lá, bora lá. Vamos passar o mertiolate na minha época, né? Vamos levantar, vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. Mas se a gente não tem isso, quem é que cuida, né? Isso, né? Só voltando até passar para o certo, mas eu queria te já devolver com uma situação. Porque a inteligência, o QI mesmo, né, ele não está desconectado do emocional, né? Que essa é uma mentalidade de sucesso. E eu queria trazer para vocês, meninos, algo que eu acho, inclusive, que é uma mentalidade do sucesso, né? Independente se o cara for médico ou não, que é a situação de você encarar a vida como conquista de habilidades, conquista de platôs de vitórias ou de habilidades, de aquisições, sei lá, dá para a gente ilustrar isso com vários exemplos, mas a ideia é a mesma. Porque quando você tem um objetivo, né, nós queremos o melhor preparo, o melhor técnico para aquele objetivo. Então, por exemplo, vamos montar um time de basquete. Então, vamos chamar o melhor treinador de basquete, o melhor preparador físico, para que a gente, treinando durante 1, 2 anos, fazendo alguns campeonatos teste, para que a gente consiga ganhar, por exemplo, nosso objetivo é a Olimpíada, né? Então, cada vez que a gente perde uma partida, a gente vai sentar e rever e para estar na próxima partida ir melhor, corrigir os erros, que teremos erros. Para chegar lá, a gente sabe que é uma subida de uma montanha. E essa é a postura do campeão, né? Ele sabe que vai errar e ele quer que esses erros apareçam o quanto antes para serem corrigidos. Afinal, ele sabe que a batalha final está vindo em 2 anos, 1 ano. Batalha final no sentido que é o objetivo do grupo, né? E aí, jogando isso para a medicina, que é algo até que eu falei nas redes sociais, né, por alguns dias, né, aí atrás, que é o aluno não entrar com a postura de querer se transformar médico, querer ser campeão no time do basquete. Claro, campeão é uma analogia, não tem campeão médico, mas assim, se tornar médico, né, o melhor médico possível. E a gente sabe que para isso não adianta só tirar uma nota. Sabe aquela nota? O que seria aquela nota, na verdade? Aquela nota, na verdade, é uma avaliação. Pô, eu estudei durante 2 semanas tal tema, pratiquei tal tema, aí vem uma prova que serviria o quê mais? Mais para a gente certificar de que, poxa, valeu, eu aprendi, adquiri alguma coisa. E também para o professor saber se dá, assim, atingir um limite mínimo de aquisição para poder ir para frente, porque a gente não vai dominar tudo, né? E em cima disso a gente vê o quê? Pessoal, eu falo por mim, hein? Quando eu falo isso, não estou apontando como algo que eu sou isolado. A gente vai melhorando, a gente erra no passado, a gente errou, eu erro ainda hoje.
Mas uma coisa que eu olho para trás, até porque eu pratiquei isso, é querer tem que tirar a prova para passar logo essa matéria, e não aprender a matéria, né? Então, lá no pessoal do ITA, eles têm, em outros lugares com alta performance, eles têm o que chamam de DC, né? Que é disciplina consciente. Então, lá no ITA, por exemplo, não se pode colar, mas o ato de não colar, ele é individual, porque eles entendem que aquela prova é para eles saberem que ponto que eles estão. Vocês vão ter que fortificar tal matéria ou tal aula. Então, tem um negócio de disciplina consciente, porque o professor entrega a prova e acabou, vira as costas. Porque ninguém vai colar. Porque ali é uma tentativa, eles estão em autoavaliação, né? Inclusive, acho que uma das únicas situações que o cara é jubilado sumariamente, sem defesa, é pegar essa for pego colando, porque quebra o princípio da disciplina consciente. Ou seja, ali o cara tem que estar lá para ser o melhor, e aí ele tem que superar as dificuldades dele e as limitações dele, porque senão ele não estaria no ITA, né? Então, a gente tira isso do ITA, de alta performance, e leva para onde a gente quiser. Quando o cara entra na faculdade, ele tem que estar brigando pelo melhor professor, pela melhor matéria, para ter aula a mais. Eu quero faz a aplicação em mim. Então, outra analogia, eu vou correr eu vou subir o Everest. Então, peraí, eu tenho que treinar para subir o Everest. Eu tenho que cumprir com tantas metas, vou falar com quem já subiu, quais são as recomendações, quais são os erros mais frequentes e vamos superando, né? Então, você vê que essa mentalidade também cai no conceito do QI, né? Da inteligência mesmo, da lógica, da memória. E aí, o que eu queria jogar para o Arthur, que pediu a palavra, você já fala o que você ia comentar e já emenda essa minha pergunta, depois eu mando para o Paulo. Como é que é essa conexão na visão de vocês que hoje estão aí no game, estão no campo, né? Vocês são alunos, convivem com alunos, né? E como é que essa conexão, então, da emocional, que a gente está entendendo aqui que é fundamental, como a própria Karen colocou, você vê que ganhar uma guerra ou não depende desse preparo, por exemplo, não é só o físico, o tiro correto, então não é só acertar, saber a doença, ler o diagnóstico da terapêutica. Então, como é que eu conecto isso? Vai lá, Arthur. É realmente uma conexão complexa. Eu até queria fazer um paralelo, que a doutora Karen, ela citou a Guerra do Iraque, né? E eu acho que tem um paralelo muito interessante com a questão da moral. Manter a moral elevada durante o seu serviço, né? Seja na área da saúde, seja em um conflito armado, né? Eu acho que isso é muito importante para você conseguir. E manter a moral elevada é um dos elementos que eu acho que tem que ter para conseguir gerir o emocional daquele momento. E, por exemplo, eu vejo muitos colegas mais recém-formados e principalmente na atenção básica que são imbuídos daquela filosofia do SUS e ali eu noto que a moral deles é elevada. Eu sinto que eu estou fazendo bem a alguém, eu tenho um contato próximo com os meus pacientes ali, eles me tratam bem, eu trato bem eles, eu tenho uma proximidade maior e isso eu sinto que gera uma redução do estresse e uma moral muito elevada. Só que quando a gente vai para um serviço terciário, isso não existe, né? É difícil manter a conexão com o paciente, o serviço, ele é tóxico, por assim dizer. E você não consegue manter a moral elevada, e você não consegue entender, talvez, por que eu estou aqui ainda, né? Aquela base do que você tentou ser imbuído em você durante a faculdade, você é médico porque você quer fazer o bem às pessoas, você quer ajudar a população, isso vai se perdendo talvez naquele momento, né? Você fica exposto às intempéries sociais da realidade e isso te desvia, né? Eu achei interessante a senhora ter citado a Guerra do Iraque, porque é uma guerra complicada, principalmente para o veterano, né? Eu já vi algumas entrevistas do veterano, ele foi para lá, ele falou, eu perdi amigos em Bagdá e Foi hoje eu não sei dizer o Afeganistão. porquê. Esse meu amigo era Afeganistão, mas tá lá, é ali, a mesma coisa, tá? Pode seguir com o Iraque que dá certo também, a mesma coisa. Eu fui pro Iraque, mais pro Iraque, foi em 2003 ali, e eu não sei o porquê. Hoje eu não sei o porquê eu perdi amigos lá. É uma guerra difícil de justificar, né? E aí, quando você perde essa moral, você perde esse eixo do eu fui lá porque eu queria fazer o bem, você desmorona. E isso vai te corroendo, né? E aí, essa coisa que o doutor comentou, dessa ligação entre o emocional e a prática, é difícil de fazer quando você perde totalmente esse eixo. Basicamente, esse é o meu comentário. Paulo, Exato, é quer aquela complementar alguma pergunta. coisa? Desculpa, Não, acho que você sim. quer rapidinho. É a pergunta: o que eu estou fazendo aqui? Essa é a pergunta, tá? Paulo, vai lá. Não, isso dentro da medicina é a mesma coisa, né? Eu lembro as primeiras vezes que a gente teve contato com sala de emergência, né? A sala vermelha mesmo.
E eu fiquei pensando, cara, como é que esse pessoal consegue gerir tudo isso aqui? Né? Porque num dia mais cheio é uma loucura. Tem um paciente parando, tem um paciente, outro paciente grave, e do nada começa outra parada. E eu lembro, inclusive, um professor nosso que estava lá na época, o Dr. Francisco, não sei se é interessante comentar. E eu lembro de ver a calma dele, assim, ele estava gerindo tudo muito bem, ele é muito atencioso, muito, né, experiente também. E, e aí eu lembro de ver tudo aquilo e dentro da minha cabeça eu estava começando a querer desesperar, entrar num estado, sabe? Tava me acelerando, assim. E eu lembro de olhar para ele e ele estava sentado na maca, gerindo tudo, assim. Aí ele parava, conversava, comentava alguma coisa, sorria um pouco e tava com os pés balançando assim na maca, sabe? E gerindo aquele cenário de caos inteiro. Então aquilo foi uma coisa que eu fiquei muito admirado de ver, porque é uma inteligência emocional muito, muito grande, sabe? E hoje em dia a gente não vê isso na maioria dos profissionais mais novos, né? Não tem esse esse brilho, essa moral elevada, como o Arthur trouxe, certo? Então, uma experiência muito, muito interessante que me fez pensar muito nisso também. É, fala, Arthur. Se eu fosse complementar o que o Paulo disse, só dizer que tem exemplos contrários também, né? A gente tinha um professor muito bom no ciclo, início do ciclo clínico ali, mais no ciclo básico do ciclo clínico, que ele era muito bom na teoria em muitas coisas. Ele apresentava muito bem. Aqui você nota que ele é inteligente, ele sabe o conteúdo que ele está passando, ele estuda bem. É, Só que uma vez eu perguntei, doutor, eu nunca vi o senhor no hospital. Ele tá falando, eu não consigo dar plantão no serviço terciário. Eu tive uma experiência que foi extremamente traumática e eu não consigo. Eu entro no hospital, eu começo a passar mal e tal. Não consigo. Então, tipo, eu acho que como o doutor comentou, com esse aumento muito grande da oferta de vagas, a gente vai acabar tendo isso com mais frequência, vendo profissionais que são bons, são inteligentes, mas quando chegam na realidade, se frustram e se traumatizam pela Falta a questão, inteligência emocional. a E falta de o inteligência. preparo. E aqui eu vou até jogar para a Karen agora, que ela falou do preparo dos militares. Mas veja, esse doutor que você citou aí, que não consegue frequentar uma emergência, será, é uma pergunta, que se ele tivesse passado por um treinamento, ou pelo menos uma maneira de se adequar, dar um tempo de adaptação para ele, será que hoje ele não seria um ótimo profissional também na sala de emergência ou num serviço terciário? É uma pergunta. É claro que a resposta a gente não tem como mudar o que já aconteceu. Mas é um estresse pós-traumático, como a Karen colocou dos militares. Isso é uma realidade. Mas também queria amenizar um pouquinho o coração de quem nos ouve nosso aqui. Ninguém é bom para tudo também, viu? Então, uma das situações, tem que identificar onde eu me sinto bem, onde eu me sinto bem. Então, voltando aqui para uma situação que eu e a Karen já discutimos bastante, que é essa exigência, por exemplo, na docência, que o cara tem que ser professor, assistencial, médico e pesquisador, né? Então, ele é docente, pesquisa e clínica. Então, tem pessoas que não são os três muito bom, né? Não são alta performance. Às vezes o cara é um ótimo médico, mas como professor é horrível, o pesquisador é péssimo. Ou o cara é um brilhante pesquisador, mas é um pobre médico de atendimento, no sentido, né, de relação com o paciente. E nós temos que entender essas diferenças e limitações de cada um. Agora, o que também não pode é jogar o cara sem preparo, não saber o que é o bom e o ruim dele e soltar no mato e salve-se quem puder. Hoje é mais ou menos isso que está acontecendo. Mas onde eu queria trazer para cá? Cara, que é uma situação até. É outro assunto isso, eu sei, mas ele está embrenhado aqui junto desse. Que é a teoria da crença também. Né? Porque a pessoa tem que acreditar em alguma coisa para poder superar e gerar essa mentalidade de sucesso e, consequentemente, vamos estar migrando aqui para a resiliência. Tem um vídeo, até compartilhei com vocês, acho que praticamente todo mundo viu, da professora Carol Delk, escreve Carol, né, de Carol abreviado, o Delk é DWECK, você pega lá no TED Talk. Esse vídeo é rápido, 9, 11 minutos, não lembro exatamente. The Power of Believing That You Can Improve. Então, o poder, né, do acreditar, né,
que promove mudança, né? Sei lá, uma tradução livre aqui mais rápida aqui. Mas assim, durante o vídeo, sem fazer spoiler, mas assim, ela discorre sobre a mentalidade e tal, que ela traz um negócio do yet not, né? Que ela falava, tem um professor lá que não falava que reprovou, ele falava, ainda não, você vai ter que refazer a prova. Esse ainda não passava o quê para o aluno? Ó, você precisa de um mínimo de resultado aqui para eu falar, pô, agora você domina a engenharia, agora você domina a anatomia. Então você está baixo, ó, ainda não, vamos melhorar, vamos estudar. Esse era o princípio, esse era o ambiente que o professor gerava nos alunos, e isso motivava e criava um desempenho melhor. Então fazia com que o aluno acreditasse que ele era capaz. Logo, isso aí motivava ele num ambiente de treinamento, preparo, sucesso. Trago outra para aqui para a Karen para ilustrar. Teve rapidamente, isso é muito legal, isso aí dá para contar até com detalhes, mas para não tomar muito tempo, veio lá de Israel. Teve um psicólogo lá israelense, eu lembro se ele é israelense, mas ele testou nas tropas de Israel. Ele falou: olha, Israel, como tem pouco soldado, né, o material humano deles não é tão grande, né, eles precisavam selecionar os melhores para ir para forças especiais, vamos dizer assim. Então, porque pegaram um soldado normal e investir o treinamento de uma força especial é muito custoso para ele lá na ponta desistir ou ver que não era para ele, entenderam? Então, essa era a grande pergunta do exército israelense. Será que eu consigo aplicar algum teste que me aumente o sucesso daqueles que são selecionados para ir para a Força Especial? E olha que legal, aí chegou um cara e falou: eu tenho um teste, vou aplicar para vocês aqui. Aí ele aplicava um questionário, não lembro exatamente como que era, sem questão, não lembro realmente, ele aplicava um teste. E aí do teste ele entregava para o comandante: ó, isso aqui, desses 100, esses 10 aqui são os que provavelmente vão estar bem. E aí ele avisava os instrutores e os alunos: ó, você é um dos caras que foi apontado que deve ir bem lá, viu? E o instrutor falou: ó, esses são aqueles 10 que devem ir bem. Adivinha o que acontecia? Praticamente os 10 iam bem. Aí depois ele fazia fechava, avisava o instrutor, não avisava os alunos, depois avisava os alunos, não o instrutor. E batia mais ou menos uma alta seleção, um resultado bom, acertava no 80%, dos soldados. Eu falei: mas que teste é esse? Que legal, como é que funciona? Ele falou: não é nenhum, é aleatório, eu seleciono 10. Mas a partir do momento que ele acredita que ele é especial, ele se comporta como. Cara, isso é um poder fantástico que eu queria te trazer. E eu trago uma minha, tá? Eu fazia ultramaratona, né? Então eu tinha corridas muito longas, né? Para fazer. E várias vezes o cérebro está sabotando. Pô, não, tá cansado. E adivinha o que eu pensava para continuar correndo? Parece meio maluco isso, mas eu conversando com outros colegas, eles também tinham, cada um na sua linha de imaginação pessoal, mas todo mundo fazia isso. Aí eu descobri que todos os corredores também tinham isso. Eu me imaginava como estando treinando para uma guerra. Estava com meus soldados, tinha um grupo me esperando do outro lado, eu tinha que chegar lá para poder ajudar meus amigos, entendeu? E eu me imaginava com a tropa, com colete, temos que ir lá, vamos chegar, faltam só 8 quilômetros, vamos lá. E aí eu me imaginava nessa situação, e aí eu conseguia, porque vinha aquela força mental que a gente fala, né? Então, dado tudo isso, cara, queria te devolver aqui para você dar aquele toque de mãe, toque de psicólogo aqui, de psicanalista. Então, a teoria da crença para gerenciar a mentalidade de sucesso, onde você quer conquistar, entende que ainda não, ou seja, a prova é para mostrar se eu estou pronto ou não, né? Conectando com o resultado que envolve até no QI, né? Até na situação prática, né? De lógica, memória, a prova lá de matemática, a prova de anatomia, enfim, que vai estar tudo conectado. Dá um toque da Karen aqui para gente. Ah, vamos lá. É o que os meninos falaram, eles já deram essa resposta. É a moral. É a moral é humana. A moral é humana. Eu estava aqui, eu fiz uma busca rapidinho enquanto vocês estavam falando. Tem um filme muito bacana que está na Netflix que se chama Batalhão 6888. Não sei se vocês já assistiram. Assistam, é baseado em fatos reais. Foi na Segunda Guerra Mundial e é um batalhão de mulheres ali que são pretas, que são enviadas para a Europa, quer dizer, já tinha todo ali um preconceito, uma coisa grande para elas entregarem correspondências para os soldados, que tinha parado, ninguém estava entregando mais correspondência. E a moral desses soldados estava muito baixa. Era parente, né? Os parentes, mães pedindo, até foi falar com a primeira-dama, Roosevelt, uma das mães pedindo: olha, eu não tenho notícias do meu filho.
Eu não sei do meu filho. E aí ela fica na porta da Casa Branca ali, chuva, etc. Ela não sai de lá. Até que a primeira-dama escuta essa mãe. Fala, a gente não tem notícias. Tinham parado o quê? Correspondência. A moral das tropas estava muito baixa. Eles não tinham notícias de ninguém. E esse batalhão vai para lá justamente, olha, elas passam por cada perrengue para conseguir entregar correspondência. Isso é o quê? Moral. A moral, ela é pessoal, ela é humana, ela não é profissional. Se você lida com o moral humano, todo o resto funciona. Funciona o pessoal, o profissional, tá? E aí, o que que acontece aqui, falando sobre isso? O que que é esse paralelo? É muito importante você ter pressão. É muito importante você ter essa adrenalina. Isso é humano, isso é primário. Então, essa adrenalina, essa pressão e esse estresse, ele é tão enraizado na gente, é uma coisa que vem dos nossos ancestrais, que nos faz o quê? Lutar ou fugir. E aí, o que que acontece? Professor é aquele que diz: olha, eu não consigo mais entrar. Não dá. Ele passou por um estresse tão grande que hoje ele foge. Por outro lado, existem aqueles que falam: isso aqui me dá um tesão, me dá uma vontade de estar aqui, me dá uma vontade de fazer o meu melhor, e isso faz com que ele lute. Então, eu sempre falo assim: qual que é a pergunta mais importante que um profissional, principalmente de saúde, Fábio falou bem, por exemplo, eu sou casada com um médico, com um cirurgião. Quando meu marido entra em casa, de olhar para ele, de ver o comportamento dele, eu já sei que alguma coisa não está legal. Eu já sei que ele está preocupado com alguma coisa, com algum paciente, alguma coisa que não está bem. E aí, com muita delicadeza, eu faço com que ele fale, porque às vezes é muito difícil falar, né? Colocar para fora é muito difícil às vezes. E a gente vai trazer outras formas de estudos que estão acontecendo nos Estados Unidos de terapia para médicos. Depois a gente fala sobre isso, de uma das formas de ajudar aqueles que não conseguem falar. Porque às vezes a gente fala, vai para uma terapia, mas nem todos conseguem colocar para fora, às vezes levam tempo, né? Então eu olho para ele com muita delicadeza, eu tento fazer com que ele fale, comece, né? Olha, tem um paciente na UTI, a situação está muito grave, a família. Você acaba se envolvendo, porque ele é um médico que tem o quê? Empatia, que também é uma coisa que a gente vai falar já já. E aí eu sempre digo, não só para ele, mas com todos os outros médicos, profissionais de saúde com quem eu trabalho. A minha pergunta é uma única. Você fez ou está fazendo o seu melhor dentro do seu conhecimento, do que você tem de conhecimento? Se a sua resposta for sim, eu falo, mission accomplished, missão cumprida. Você está fazendo aquilo que você se esforçou tanto e continua se esforçando para fazer. Volto para a NASA, errar não é uma opção. Você está tentando o seu melhor, você está se esforçando. Vai errar, vai perder paciente, vai. Eu, quando estava trabalhando, já falei isso para vocês, fazendo pesquisa aqui no Hospital do Rim, no transplante, pâncreas-rim, que eu fui avaliar paciente, né, fazer pesquisa de qualidade de vida com esses pacientes, e eu avaliei um paciente pré-cirúrgico, ele estava pronto para entrar para o centro cirúrgico. Rapaz já tinha perdido a visão, porque ele era diabético, né, enfim, tinha ali uma porção de problemas crônicos com ele, fazendo hemodiálise, uma graça, 30 anos de idade, lembro do nome dele até hoje, Paulo, posso falar. É um amor de pessoa, eu ri muito com ele antes da cirurgia. Eu falava assim, mas não acredito que você está indo para um transplante, rapaz. Um humor incrível. Ele ainda falava assim, ah, eu paquero a enfermeira. Eu falei, aí, como é que é isso? Ele fala pela voz. Se a voz é bonita, eu paquero a enfermeira. Uma graça de pessoa. Passou o transplante. Dia seguinte, eu mando mensagem. Isso foi, sei lá, 8, 9 horas da noite. Me ligaram, eu fui correndo para lá. Passou no dia seguinte, mando mensagem para o meu orientador, que fazia parte da equipe do transplante. E aí, tudo bem? Como é que tá o Paulo? Como é que ele tá? Não sei o quê. Não me respondeu. Quando foi no início da tarde, ele me liga. Você pode falar? Eu posso. Ele falou, Karen, perdemos o Paulo durante o transplante. Aquilo para mim foi uma coisa muito forte. Muito forte. Aí ele ainda falou, você tá bem? Eu falei, eu acho que sim. O que que aconteceu ali? Depois, com a experiência, com a maturidade, eu fiz a minha pergunta. Eu fiz para mim essa pergunta. Karen, você fez o melhor que você podia, dentro do seu conhecimento, quando você estava ali com aquele paciente, fazendo o seu trabalho? E a minha resposta foi sim. Eu tive empatia, eu acolhi aquele paciente, eu ri com aquele paciente.
no momento crítico. E isso faz com que eu me sinta teoricamente melhor. É uma missão. É uma missão. E nem sempre a gente consegue salvar todo mundo. E não vai, né? Não é nem objetivo, Não né? vai. Não Coitado é. daquele que entra achando que tem esse poder, né? Por Porque isso que tem que sempre fazer essa pergunta, entendeu? Fiz o meu melhor dentro do meu conhecimento e sempre buscar melhorar, lógico. Se a resposta for sim, parabéns, você se tornou um médico. Mas aqui até queria conectar, você falou de empatia, que é uma das situações de reconhecimento da emoção do outro, né? Então, quando você se passa pela... Primeiro você reconhece a sua, reconhece a do outro, aí com isso você consegue gerar conexão e gerar empatia. E também sobre o treinamento, né? Acho que você falou, poderia até comentar um pouquinho, acho que vale a pena aqui, de deixar, não como drill, mas para as pessoas pensarem em que linha de treinamento existe para aquele aluno que está nos ouvindo, aquele médico recém-formado, ou médico mais antigo, que queira lapidar um pouquinho esse calo mental, vamos dizer, né? Que precisa ter. Nós estamos lidando com uma área crítica que nos abala, não tem como não praticamente é impossível não se envolver. Então, aonde a gente consegue melhorar esse limite, né? Tem alguma dica, alguma sugestão, alguma linha aí para a gente... Lógico, num outro episódio a gente podia explorar com mais profundidade, mas só para deixar aí uma pista, um caminho para ser refletido. Então vamos lá. Infelizmente, nós não temos ainda, dentro das universidades, algum curso ou algum setor que prepare esses futuros médicos para isso. Infelizmente, não. Eu acho que é extremamente necessário. Sim, necessário. Existem alguns laboratórios de simulação hoje, inclusive laboratório para como se dar más notícias, enfim, existem. Mas é uma coisa muito pequena, muito superficial, não te coloca naquele limiar de estresse em que você tem que se autoavaliar e falar: meu Deus, será que eu estou preparado para isso? Esse é o meu limite, eu consigo ir além ou não? Eu cheguei a participar de alguns em que eu vi residentes ali desabando, dele ter que, numa simulação com atores, e falar assim: olha, dá uma notícia. Era no caso lá, a simulação era um acidente de automóvel e que uma criança de 5 anos teve morte cerebral. E aí o residente tinha que explicar para aqueles pais o que que era uma morte cerebral. Primeiro passo. Como é que você explica para uma mãe, um pai, que você tem que saber falar a linguagem? Eu falo assim: olha, a medicina hoje em dia não, sempre foi. Mas eu acho que a grande sacada aqui é você saber interpretar um idioma, que é o idioma daquela família, daquele paciente com quem você está falando, porque cada um tem um nível de conhecimento, de cognição, enfim, em que você pode se comunicar. Você tem que saber quando é que você pode usar termos mais técnicos, quando você vai precisar usar termos mais simples, né? Para que a pessoa possa entender o que está acontecendo. Então, a notícia era falar com esses pais, explicar que aquela criança teve uma morte cerebral. Então, não, mas espera aí, o coração tá batendo. Não, tá lá, você tá querendo matar meu filho, não sei o quê. Meu, o residente começou a mudar de cor. Ele começou a ficar ofegante. E ainda tinha que perguntar se poderia ter a possibilidade de doação de órgãos. Então, você junta tudo ali, ó. O residente travou. Nós tivemos que intervir. O residente desabou. Começou a chorar. Tremia. E outros que estavam observando, do mesmo jeito. Então, isso foi um uma pequena simulação, que raramente você vê acontecer. Então, cadê a intervenção pré-simulação? Não teve. Porque você tem que preparar. Você falou: olha, vai ter O esse briefing, caso, né? você vai. Fazer o briefing O depois o debriefing. briefing não tem. Eles jogam já ali, ó. Vai lá, vamos ver o que que você é capaz de fazer. Não tem aquele preparo da gente já ir falando e preparando, trazendo os casos. Olha, é normal. Se você chorar junto com o paciente, tá tudo com o paciente. Paciente pode ser, mas com a família, tá tudo bem. Tá tudo bem você mostrar que é humano. Dá um abraço, é humano. Então, até onde você pode ir ou não. Então, ali, infelizmente, nós não temos treinamento próprio, preparado para isso, em nenhuma das instituições, por melhor que seja aqui no Brasil. Não temos, infelizmente. Mas o que que pode ser feito? Então, algumas coisinhas aqui que talvez ajude, né? Claro, se você precisar da ajuda de um profissional, de alguém que você precise conversar um pouco mais sobre isso. Mas vamos lá.
Uma delas, até fiz uma pequena lista aqui que eu acho que vale a pena falar. Reconheça as suas emoções. Saiba o que desencadeia essa emoção ou não, tá? Isso é muito importante. O que que vai desencadear? Você identifica esse tipo de emoção que você está tendo. Da onde é que ela está vindo? Por que que ela está vindo? Essa emoção que você está tendo agora, ela foi desencadeada pelo caso, pela situação que você está enfrentando agora, ou porque ela lhe faz lembrar alguma outra que você passou na sua vida pessoal? Pode ser, são gatilhos, a gente tem que pensar nisso também, tá? E praticar autoconsciência é muito importante isso. Você reconhecer isso não é vergonha, não é problema nenhum. Assim, tá tudo bem, tá dentro do normal. Então, isso é o primeiro passo. Depois, você tem que desenvolver empatia. Empatia, como é que funciona a empatia? Empatia, a gente fala, é muito se colocar no lugar do outro, né? Mas, infelizmente, a gente nunca vai conseguir fazer isso 100%, porque não somos o outro, né? Seria assim, seria demais você querer isso, mas minimamente possível, se colocar no lugar dessa pessoa, você compreender o idioma do paciente. Quando eu digo idioma, é saber como é que esse paciente está se comportando, qual é o tom de voz dele, a postura corporal dele, até onde ele entende o que você está falando ou não. Pergunte para o paciente: olha, você tem dúvidas? Você precisa saber mais? Você quer entender um pouco melhor isso? É você ser muito aberto e você tem que ter tempo para esse paciente. Infelizmente, nem sempre a gente consegue isso, mas da melhor forma possível, tá? Às vezes o paciente trava, não consegue falar. É só o fato de você olhar para o paciente e falar: eu tô aqui com você, você não tá sozinho. A gente vai fazer de tudo que for possível, tá? Ele já se sente acolhido. Isso já é empatia. Por mais que não exista, não haja mais nenhum outro tipo de comunicação, mas isso já faz com que mostre que você tá lá, que você sabe o que você está fazendo, né? Essa clareza na comunicação faz com que o paciente tenha o quê? A família, o paciente, confiança em você. E sempre deixar claro: olha, eu vou fazer o que eu tenho de melhor dentro do que eu conheço, do que eu sei. Isso já mostra que você tem limites. E mais importante de qualquer coisa, saiba reconhecer o seu limite. Seu limite emocional, seu limite corporal. Isso é muito importante. Esse professor que você citou, acho que foi o Paulo, né? Paulo, foi você que citou ou foi o Arthur que citou o Foi professor? o Arthur. Arthur. Esse professor, Arthur, que não consegue, que fala: olha, não dá, eu não consigo estar ali naquele momento, eu passei por um trauma, etc. Eu vou falar uma coisa para você, eu dou os parabéns para esse professor. Ele soube reconhecer o limite dele. Pode ser trabalhado? Com certeza. Mas ele soube reconhecer o limite. Isso exige muita, como é que eu vou dizer, coragem para você assumir o seu limite e falar: daqui eu não passo. Porque se ele tentar passar, vai piorar. Ele pode ter outros problemas, ele pode causar problemas, emocionalmente ele não vai estar bem. Então, ele precisaria ser dessensibilizado teoricamente, porque é um estresse pós-traumático. Como eu disse para vocês, pode ser trabalhado? Pode. Mas o primeiro passo ele já deu, ele reconheceu o limite. Porque a hora que você reconhece que você não está bem, que você teve um limite aqui, olha, essa situação não me deixou bem, é muito importante. Porque aí você já deu o primeiro passo para você conseguir se recuperar lá na frente. Então, acho que é isso que eu deixo para vocês. Eu acho que só para você faltou destacar, Karen, que eu acrescentaria antes de quando você passou para realmente destacar a negativa do professor reconhecer o limite dele, mas lembrar assim, quando você se deparar com essa situação, essa autorreflexão, esse entendimento, achar seus limites e pedir ajuda, né? Acho que faltou pedir ajuda Sim, sim. e saber falar um Não, é o não, né? primeiro passo. Exatamente, Exato, pedir é o primeiro ajuda passo. e saber É o falar um primeiro não, né? passo. Que é importante dar o seu limite, e é o que você também destacou agora no final muito Uhum. bem, que não é o limite, na verdade, é saber que naquele momento é o limite, mas que se for necessário trespassar esse limite, tem que saber que tem um preço a se pagar. Esse preço vai ter que ser Uhum. trabalhado e ajustado, como você me falou, uma terapia, um ajuste, blá, 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 para poder Sim, ele sim. superar isso, como os veteranos de guerra, uma grande Uhum. parte, conseguem superar. Inclusive, isso é uma reportagem recente aí que me compartilharam do IDEFI, seria BJJ, né, um time de jiu-jitsu brasileiro lá nos Estados Unidos, que chamava de IDEFI. Nós vencemos, nós desafiamos, que é um só de veteranos. O uso do jiu-jitsu como terapia para
para superar o estresse pós-traumático de guerra. Mas o que eu queria trazer com vocês, até dividir uma vez, até já caminhando para a resiliência, porque teve você me lembrou a situação de morte cefálica, uma paciente jovem que a gente acabou perdendo também em São Paulo, é, muito ruim, tentamos salvar ela, entrando numa cirurgia complicada, e infelizmente ela já estava com sinais de provavelmente morte cefálica, né? A família sabia disso, né? Mas a gente tentou. E aí, nessa da cirurgia, eu tinha que falar com a mãe, né? E começar a dar ciência a ela que, infelizmente, né, a coisa não ia evoluir bem, né? E aí tinha um colega comigo, um neurocirurgião, né? E aí foi engraçado, comecei a falar com a mãe, tudo, aquela situação muito ruim, muito triste, pesada, né? E aí, na hora, eu não lembro exatamente como é que foi, mas o fim é que eu fui lá e abracei a mãe, né? Deixei ela chorar um pouco no meu braço, no meu ombro, né? E aí, na hora que saímos, o colega ficou, meu, você é louco, você abraçou, o que é isso? Para que isso? Você também exagera. Começou, ele ficou meio, eu falei, mas cara, qual foi o problema? Aquela mãe estava desamparada, e eu era a figura do médico, era quem eu tinha à frente, né? E ela, eu senti que ela abriu o braço, pode chorar aqui um pouco, não tem problema, né? E para ele foi um negócio assim de outro mundo. É uma pessoa que, se ela fizesse isso, ele ia bloquear, entendeu? Com certeza, né? Então, mas eu acho que é isso que nós estamos falando. E essa pessoa que eu estou comentando tinha dificuldade de relacionamento com todo mundo, paciente, colegas, família, filhos. Então, você já tira por aí a problemática da inteligência emocional. E, inclusive, essa pessoa que eu estou comentando é de um QI elevadíssimo. Elevadíssimo. Uma das pessoas muito inteligentes que eu já convivi. Mas inteligência emocional, mínima, né? E aí, o que eu trago aqui? Só para já findar aqui, né, e ir para a resiliência, que esses estresses que a gente está comentando, que viram até um trauma, eles são necessários para a gente crescer, né? O cara que quer subir o Everest, ele vai ter que treinar, ele vai cansar, ele vai machucar, ele vai frustrar, ele vai chorar, não vai ter jeito. Então, e o que seria a resiliência, que é um dos itens necessários para a carreira médica, né? A gente sabe, disciplina consciente, que tem que adquirir habilidades e condições emocionais. Para isso, eu vou sair de um ponto que eu sou eu hoje, quero chegar lá eu amanhã, daqui 5, 10, 15, 20 anos. Para isso, eu vou ter uma jornada de eventos que vão me estressar, vão me quebrar o atual equilíbrio chamado de homeostase, minha homeostase. E aí, cada movimento de quebra da homeostase, de chacoalhão da homeostase, nós chamamos isso do quê? De alostase, quando eu quebro, impacto, movimento, crio um caos dentro daquele equilíbrio. E que é a resiliência? A capacidade de voltar, de realinhar, reagrupar num novo ponto de equilíbrio, normalmente melhorado, normalmente pode ser piorado, vem o estresse pós-traumático, né? Então, melhorado, e aí eu vou de degrau em degrau, cursando a minha jornada de conquista de uma condição, de uma carreira, de uma evolução. E é isso que a gente define como resiliência. E aí, devolvo aqui para os meninos, né? Pode ser com o Arthur começando, porque é algo também que precisa de consciência, né? Essa resiliência. Saber que você vai passar por isso, disciplina consciência que a gente falou. Como é que tá, né? Como é que vocês veem isso e como é que está essa conexão atual dentro da jornada de vocês, médica, para que o primeiro platô seria ali com 6 anos completos com o CRM na mão. Vai lá. Eu só queria fazer um comentário brevemente antes. Também entra nessa questão da resiliência também, que a inteligência emocional, ela, como a gente disse, é um elemento muito importante para você conseguir manter uma estabilidade, conseguir cumprir com as suas atribuições de forma estável, né, sem perder o controle, sem ficar com a moral muito baixa, sem ser atingido pelas situações do dia a dia. Mas eu traço aqui um exemplo que a inteligência emocional ela protege a gente de situações em que muitas pessoas, até não mal intencionadas, mas no próprio dia a dia, meio que tentam usar as suas emoções, ou pessoas com um menor grau de inteligência emocional ficam mais suscetíveis a esse tipo de coisa. Eu trago um exemplo, fazendo novamente um paralelismo com a questão militar, com uma carta que Caxias, patrão do Exército Brasileiro,
ele enviou a um comandante, se eu não me engano, de um grupo de revoltosos no Paraná. Ele mandou uma carta muito simples dizendo: o senhor é um homem de moral muito elevada, muita honra. Eu não entendo como se envolveria em brigas alheias e intrigas familiares, como trairia nosso imperador. Eu não vou lhe falar sobre o número das minhas tropas, porque seria exagero. Mas eu não consigo entender como o senhor, um homem de tanta honra, faria isso. Então, é, essa carta ela é tida pelo Exército Brasileiro como uma das primeiras, se não a primeira operação de guerra psicológica feita em território nacional. Porque o Caxias ele tinha um conhecimento sobre essa questão da moral e tal, um vasto conhecimento militar. E aí ele não tinha mais tropas que o cara. As tropas dele eram mais cansadas do que as do revoltoso. E ele plantou dúvidas que de fato enfraqueceram a moral e o ímpeto de lutar desse comandante com essa carta tão simples. Então, a questão da inteligência emocional é muito importante, até mesmo nesse contexto. Talvez um comandante com mais inteligência emocional, que conseguisse digerir melhor essa carta, teria lutado melhor, né? E teria tido mais ímpeto. E acho que a resiliência entra muito nisso também, né? É É isso um aí, ponto. Paulo. E lembre o seguinte, né? Você vê a importância da figura do mentor, né? Do professor, do mentor, do orientador da tese. Então, você vê que a gente precisa de alguém mais velho, experimentado, para poder nos ajudar a nos comandar, a nos liderar, a nos motivar, a nos elevar a moral, né? Inclusive, só passar para o Paulo aqui, tem a frase militar também que a gente cantava quando corria, que era: quando o corpo não aguenta, é a moral que sustenta, né? Então, é isso aí, só vai É com a moral. verdade. Passando um pouco para nossa vivência dentro da faculdade, tem uma questão interessante. Tudo isso que a gente comentou, né, de que hoje em dia os médicos não estão tendo inteligência emocional para saber lidar com as coisas, com a prática médica, e a gente vê que isso pode ser um reflexo mesmo da própria formação hoje em dia, porque a gente tem vários exemplos dentro da faculdade, vários colegas, pessoas que a gente conhece, que não não treinam, não tem esse treinamento de resiliência, entendeu? Eles, a hora que vem o baque, vem o chacoalho da prova, vem o chacoalho de uma aula mais difícil, de um conteúdo mais difícil, a maioria sente e cede, né? Ou foge, ou então tenta, faz de tudo para só sair daquele momento, entendeu? Não para, analisa, não entende que aquilo é para o crescimento, entendeu? Dentro da crescimento pessoal, crescimento dentro da medicina, dentro da carreira. E com isso a gente vê algumas coisas engraçadas, né? Algumas pessoas chegam a ficar traumatizadas com alguns tipos de conteúdos, por exemplo, né? A gente tem colegas traumatizados com cirurgia, traumatizados com a própria neurologia, mas mas é uma questão interessante, porque a hora que isso vem à tona, né? Porque a gente está dentro da medicina, a gente está sempre vendo tudo de novo, né? Sempre encontrando, sempre temos que retornar aos conteúdos. E aí, a hora que isso vem à tona de novo, você vê as pessoas fugindo, praticamente, né? Não, a gente vê muito o pessoal do internato, não quer cirurgia, não gosta de cirurgia, não vou ficar nem no centro cirúrgico e tal. Então, é uma questão complicada, eu diria, né? Falta consciência da jornada, né? Não é isso, Exato. Karen? É a consciência da jornada, não é isso? Que eu acho que a análise é essa, né? Porque precisa do estresse, a gente precisa entender que nós temos que entrar para adquirir uma oportunidade de conquista, né? Uma oportunidade de evolução. Temos que ter essa mentalidade, então, e saber que nós vamos ter que ser resiliente. Resiliente é isso, vem a pancada, como o Paulo falou, encarar ela, administrar melhor e superá-la, não evitá-la ou fugir e fingir que não viu, né? Porque, na verdade, é a Exato, jornada lá no final vai entregar a pessoa como médico. Fala, Arthur. exato. O Arthur quer falar antes Não, da só Karen comentar. complementando, só complementando o que o Paulo disse, tem um caso desses que comentou. A gente tem um ambulatório muito interessante na faculdade, para quem gosta de cirurgia, né? É um primeiro contato que eu acho muito saudável, que é um ambulatório de pequenas cirurgias. E aí tem cirurgiões muito experientes que acompanham a gente nesse primeiro contato.
Então é um ambiente que eu considero muito seguro, muito proveitoso para quem está ali no seu quinto, quarto período, né? Principalmente quinto, sexto período, que viu mais um pouquinho da clínica cirúrgica aí no quarto, final do quarto. E é um ambiente seguro, na minha opinião. E aí eu tenho casos de pessoas que dizem, eu quero cirurgia, desde a faculdade, eu quero cirurgia por causa disso, eu gosto, tal, tal. E aí acaba que os grupos se distanciam muito já nessa fase da faculdade, não se vê tanto, né? E aí no final do semestre eu perguntei, e aí, o ambulatório foi bom, né? Eu falei, não, adorei, eu fico comentando, né? Adorei o ambulatório e tal, tal. E você, fulano, que queria cirurgia, como é que foi? Não, eu não fiz nenhuma. Eu, como? Não, eu fiquei. Não me senti seguro, não. Eu fugi quando me botavam no meio, eu saí. Como o Otávio disse, tipo, mesmo querendo e tendo um ambiente que eu considerava seguro, não, não fiz nenhuma, não tive. Quando veio pra mim, Na eu. hora de absorver o conteúdo, né? Absorver o impacto da cirurgia, ao invés de usar isso para subir um novo degrau, não, né? Ao invés de lutar, Foge. o instinto foi de correr. E Exato. é isso, né, cara? Você vê, nessa análise dos meninos, você vê que a pessoa tinha gosto, queria, mas talvez faltou alguém realmente no perfil dele pegar na mão, mostrar, não, filho, é aqui mesmo, calma, você não quer cirurgia? Vamos fazer, tal. Até para ele rever, talvez ele não queira cirurgia, né? Talvez a cirurgia ele está como status, ele viu, ele acha que é uma não, quero ser cirurgião por ser cirurgião, mas ele não quer botar a mão na massa, né? Então, acho que é isso, né, cara? Pode acontecer isso sim. A resiliência, ela não acontece de uma vez, ela não acontece num único impacto. Ela é um processo em que você vai ter que atravessar várias vezes, cair várias vezes, quebrar várias vezes, para você aos pouquinhos ir construindo essa resiliência. Então vamos lá, no caso, né, desse aluno aí que fala, não, eu quero ser cirurgião, vou lá, a hora de entrar ali, que eu tô ali, eu vou ter essa oportunidade, ele foge. Que pena. Ele perdeu uma grande oportunidade de começar a construir a pequenos passos a resiliência dele. Ok, eu vou ficar aqui, eu não vou pôr a mão, mas eu vou ficar. Dali a pouco eu volto ali de novo, vou para uma segunda experiência, entro outra vez no centro cirúrgico, vou lá para o campo, vou lá ver o que está acontecendo, até que vai ter um momento que ele vai conseguir pegar no bisturi. Ali ele está no ambiente seguro, tem ali um professor, tem alguém que está guiando, você tem um mentor ali com você. E aí, aos pouquinhos, isso vai sendo superado. É a mesma coisa do estresse pós-traumático, em que você vai dessensibilizando a pessoa. Isso acontece com sangue, com tudo, né? Claro que a gente tem que respeitar, vão ter aqueles que vão chegar lá no fim e falar, putz, eu tentei, fiz de tudo, sinto muito, não é a minha praia. Pode acontecer? Pode, tá? Isso a gente tem que respeitar. Mas é uma pena, né? Porque a resiliência, ela acontece dessa forma. Ela é gradual, ela vem aos poucos, não é uma coisa que acontece de uma vez. Eu passo por uma experiência e pronto. Não, né? Isso acontece com tudo, isso acontece na cirurgia, medo de voar, enfim, medo de cães, a gente tem, né, os nomes próprios para isso, mas falando de uma linguagem mais simples, acontece. Então você tem que ter um trabalho, você tem que pedir ajuda, enfim, mas tudo vai do quê? Qual é o seu objetivo? O que você veio fazer aqui? Qual é a sua missão? O que realmente você quer? E aí você vai enfrentando até que vai ter um momento que você fala, não, agora eu consigo. Então, fugir é uma opção também, né? Enfim, infelizmente eu não acho que seja uma das melhores, principalmente se você não está em perigo, né? Mas é isso. São Sim, nossas respostas naturais, né? O fight, flight ou freeze, né? Congela, mobiliza, luta ou foge. Diga lá, eu Paulo, só, estamos para só o complementando, encerramento. um exemplo meu, tive alguns casos também, assim, né, de fuga mesmo, que no meu caso particular é a pediatria, eu diria, né? Venho no ambulatório da pediatria, o primeiro paciente, geralmente eu fico mais no cantinho, aí às vezes o pessoal que é mais, tem mais a mão, né, vamos dizer assim, mais o jeitinho, aí assiste o primeiro, aí assiste o segundo, aí dali para frente você, poxa, agora eu quero ir. Às vezes a fuga também faz parte, né, do processo. A questão é você entender isso e ir tentando se preparar para alguma hora encarar aquilo, né? Então,
Não, que bom que você trouxe isso, Paulo, até para nós encerrarmos, é, porque, na verdade, não temos todo mundo. Nós não vamos ser o melhor todo dia. Tem dia que a gente, pô, esse dia eu perdi, fui mal, vai acontecer, né? Foi o que você acabou de colocar. Então, a pediatria para você é um problema. Eu também, quando eu falo isso para vocês, só para lembrar aqui, fazer a meia-culpa, eu nunca fui perfeito, não sou e nunca fui. Então, o que acontece? A gente precisa lembrar que a gente tem que analisar, identificar e consertar para que a gente possa estar sempre numa trajetória de ascensão, não é isso? Muito bem. Então, alguém quer trazer mais alguma coisa, mais algum ponto? Acho que foi muito bom. Acho que conseguimos aqui identificar os dois, né? Dois dos itens importantes para a formação do médico é a resiliência e a mentalidade, né? E para mim ficou claro aqui, acho que para vocês também, que o médico, né, ele precisa ser emocionalmente inteligente e resiliente. Não basta só ter as melhores notas, não é isso? Mas eu só queria, primeiramente, me despedir também, né? Acho que foi um encontro muito proveitoso, a gente conseguiu falar de muita coisa, muitas referências, né? Acho que o pessoal, vocês dão uma pesquisada em tudo que a gente falou aqui, dá um conhecimento muito bom sobre o tema. E eu queria deixar uma sugestão de filme também, a doutora Karen soltou mais cedo sobre o Batalhão 688, né? Eu queria sugerir um filme chamado Os 800, que ele retrata o último batalhão do exército chinês na defesa de Hong Kong, que inicialmente o exército chinês tinha 200 mil homens defendendo Hong Kong na invasão japonesa, em 1937, se não me engano. E esses 200 mil foram derrotados. Sobraram 800. O resto ou morreu ou fugiu. Uma derrota completa para a China. E aí esse pessoal se embrenha dentro de um armazém e é cercado completamente pelos japoneses e vão lutar até o fim. Né? E é um exemplo de moral e de como manter a moral elevada num ambiente desse, né? Em que a morte é praticamente certa. E resiliência também, né? Como manter os ideais e o que você acredita elevado. É basicamente isso. Obrigado, pessoal. Paulo, Karen, Não, é isso mesmo, muito bom. Obrigada, Arthur. Mais um aí, mais um filme para a gente assistir. Legal, é isso mesmo. Então, não ter vergonha, não ter medo, enfrentar esses grandes dinossauros, às vezes eles não são tão grandes assim, né? A resiliência acontece aos poucos, a gente tem que entender isso, não é de uma vez só que acontece, e é sempre se perguntar: o que que eu vim fazer aqui? Estou fazendo o melhor que eu consigo dentro do meu conhecimento, né? E se a resposta for sim, eu sei o que eu estou fazendo aqui, você tem tudo para ser um grande médico. É isso aí. Paulo, Só agradecer mesmo pelo episódio de hoje, pessoal, foi muito bom, muito proveitoso realmente. muito bem. Então, findamos mais um episódio do Entre Neurônios e aguardo todos vocês, então, para nossa próximo episódio, nossa próxima gravação. Fica com Deus. Obrigado a todo mundo.